E a emoção nunca é inteligente. A emoção é desinteligente, a emoção é burra. Ela nunca vai passar de 1 ano de idade. Na verdade, eu sou apenas um carregador de pedras, muito preocupado por onde caminha a humanidade. Nós estamos adoecendo rápido e coletivamente. O culto à celebridade é um sintoma de uma sociedade doente. Ninguém é melhor nem maior do que ninguém. Então, quando as editoras me dizem, colocam nos livros que sou o psiquiatra mais lido do mundo, ou o autor brasileiro mais lido nas últimas 2 décadas, sinceramente não mexe muito comigo, porque a responsabilidade que eu tenho, o que eu sinto, para que as pessoas tenham ferramentas para serem autores da sua própria história, gestores da sua emoção e desenvolvam qualidade de vida numa sociedade altamente estressante, ansiosa, doente, me faz perceber que tudo que eu fiz ainda é muito pouco. Se você de longe observar o comportamento de um ser humano, você pode achar que ele é saudável, uma pessoa tranquila, serena, em alguns casos. Mas de perto, próximo, ninguém é plenamente saudável. Todos nós temos nossos conflitos, mesmo que você não verbaliza, a mente humana mente, ninguém pode contar mais mentiras e colocar o ser humano em mais armadilhas do que sua própria mente. A mente mente, por exemplo, que o ser humano não é belo, não é bonito. A mente mente que um ser humano não é capaz, não consegue se reinventar. A mente mente de que nós não conseguimos ter um caso de amor com a nossa própria saúde mental e viver mais relaxado. As pessoas têm a necessidade neurótica de estar sempre certas. É uma necessidade neurótica grave, ou necessidade neurótica ou ansiosa de corresponder às expectativas dos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta idiota. O que é... Define pra mim neurótico. Necessidade neurótica é uma necessidade descontrolada, uma necessidade intensa, onde você perde a liberdade de ser autor da sua própria história e entrega a sua paz, sua tranquilidade, seu prazer de viver em função dessa necessidade neurótica, por exemplo, em função do que os outros pensam e falam de si, que é uma fobia que virou uma epidemia no mundo, chamada alodoxafobia. Alodoxafobia. Que é o medo dos cancelamentos, medo dos haters, medo das opiniões críticas. Mas faz parte do jogo a crítica, faz parte do jogo a frustração. Se um ser humano entrou numa história, por exemplo, de conviver com mensagens, internet, redes sociais, e não entender que a vida é um contrato de risco e que vai haver pessoas que não vão gostar dele, não vão aplaudir, vai haver pessoas que não respeitarão, ele está fora do jogo porque ele não vai ser protetor da sua emoção, gestor da sua mente. A mente humana não estava preparada para essa avalanche de informações, de imagens e de pressões. E tem uma coisa, existe um fenômeno no córtex cerebral que está dentro da minha área de pesquisa. Eu escrevi, antes de publicar meu primeiro livro, mais de 3.000 páginas, sobre uma das raras teorias que trata da construção de pensamentos, que é a última fronteira da ciência. O Homo sapiens é um ser pensante, a única espécie que pensa e tem consciência que pensa em meio a mais de 10 milhões de espécies. E pensamos mal, usamos de maneira inadequada a própria construção de pensamentos e frequentemente somos carrascos de nós mesmos, inclusive quando você usa o pensamento para sofrer pelo futuro ou para ruminar perdas, mágoas e frustrações. Bom, nessa teoria também eu estudei o processo de construção do eu, que representa a consciência crítica, a capacidade de escolha, a autonomia. E este eu é mal formado não apenas nas escolas básicas de ensino fundamental e médio, mas nas universidades, inclusive do mundo todo. Porque, no fundo, a emoção ela tem uma implicação muito grande, não apenas na gênese ou na confecção das doenças físicas e psíquicas, mas também a emoção, se não bem gerida, ela pode comprometer a criatividade, a capacidade de você se reinventar e dar respostas brilhantes. Mas o erro que ocorreu foi que as pessoas acreditaram que a emoção é inteligente, e a emoção nunca é inteligente. A emoção é desinteligente, a emoção é burra. Ela nunca vai passar de 1 ano de idade.
ela não pode ter um cartão de crédito ilimitado, senão uma barata se torna um dinossauro. Se dá-se um escândalo diante de uma barata. Um problema no futuro que você deveria usar estratégias para resolvê-lo, a emoção entra e paga caro o problema e nós sofremos dramaticamente por aquilo que não aconteceu. Tem pessoas no mundo todo vivendo uma vida miserável, ainda que morem em palácios, porque querem que a sua emoção seja inteligente, quando na verdade ela é desinteligente, ela é inconsciente, ela não pode ser gerida por si mesma. Então quem tem que gerir a emoção? O eu, que representa, reitero, a capacidade de escolha, a consciência crítica, a autonomia. Só que esse eu, ele é muito mal formado, mesmo em universidades como Harvard, Cambridge, Stanford. Meus alunos da USP, do programa de mestrado e doutorado, eles nunca ouviram falar sobre o eu gerindo a emoção, o eu gerindo pensamentos, o eu impugnando o lixo mental e reciclando. Mas é incrível, mas são mestrandos notáveis de biologia, de odontologia, medicina, engenharia. Ora, imagine numa das melhores universidades do Brasil, da América Latina e do mundo. Imagine também que Harvard, Cambridge, Oxford, a Universidade de Pequim, de Tóquio, enfim, não ensina nada sobre os alunos. Então, como é que o veículo da mente vai ser dirigido? Como é que nós vamos desenvolver saúde mental se essa sociedade, como você disse, é urgente, saturada de informações, se o nosso cérebro não estava preparado para essa quantidade de dados? Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Não é sustentável? Isso acelera a mente humana em níveis jamais vistos, onde há muitas perguntas e as respostas não estão concluídas. Por exemplo, um influenciador que tem que postar todos os dias mensagens e ele se preocupa muito com os likes, com as respostas, com a reação do público. Ele pode vender sua paz, que vale ouro, em função da reação ou da expectativa dos outros. E isso é muito grave. Se você trabalha, se você é transparente, se você quer contribuir com a humanidade e se você liberta o seu imaginário para criar novas postagens, novos modelos de entrevistas e o faz de maneira espontânea, sem se preocupar excessivamente com a opinião dos outros, o teu trabalho não tem um desgaste do córtex cerebral altíssimo. Você não tem alto índice GEI, G-E-E-I, gasto de energia emocional inútil. Mas os influencers no mundo todo têm alto índice GEI, gasto de energia emocional inútil. E esgota o cérebro mais do que 2, 3 ou às vezes 10 braçais. O cérebro está no estado de alerta constante. Isso gasta energia de maneira atroz.